Boa noite com muita alegria, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, glória a Deus, homens transformados para transformar, oh glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, bispão. Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, boa noite, pessoal Fabão, boa noite a todos aí, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora os Homens Transformados, toda sexta-feira, essa alegria. Não sei o que aconteceu, na sexta-feira passada estava todo mundo animado, né? Tá todo mundo animado de sexta-feira. Normalmente o pessoal não é animado de sexta-feira, né? Só para sair, né? Para ouvir a palavra, ninguém, né? Mas hoje, glória a Deus, semana passada estava cheio de gente aí, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, você que está através do Facebook, através da Rádio Hebron, Jesus em primeiro lugar. Já vai compartilhando essa live, chama mais um em nome de Jesus. Você conhece a Rádio Hebron, Jesus em primeiro lugar? Se você não conhece, baixa ela na sua loja de aplicativo, que é a Play Store. Só que isso só para Android. Se você tiver um celular um iPhone, ele não vai baixar o aplicativo, então você vai entrar no www.radiohebron.com.br e lá você consegue ouvir a ministração, você consegue ouvir os louvores, que é 24 horas de louvores, amém? E é Jesus em primeiro lugar, então não tem como você ficar frustrado com essa rádio, você só vai ouvir louvores 24 horas por dia. É um aplicativo leve, você que vai baixar no Android, é um aplicativo leve, você pode fechar o aplicativo, fechar a página, né? No caso, você consegue manusear todo o celular, né? Com a tela fechada. Você pode ficar no WhatsApp, você pode ficar interagindo em qualquer parte do seu celular que vai ficar rolando louvor lá de fundo, né? Só não vai ficar conversando durante a administração, quando você estiver na rádio, que aí a pessoa fica sabendo, viu? É verdade, né? Meu Deus. O aplicativo da rádio é uma grande bênção, pessoal, porque facilita bastante, consome menos dados móveis. Então, para quem vai ver, quem está no transporte público, às vezes a pessoa está no trânsito, evita o vídeo que atrapalha e é perigoso, proibido também. Fone de ouvido ali, ó. Então, coloca o fonezinho. Tem gente, o pessoal tem dado testemunho que até no trabalho, o pessoal coloca o fonezinho lá, deixa baixinho e vai ouvindo a palavra, principalmente pela manhã, que a pessoa está pensando a palavra do dia, ajuda bastante o aplicativo. Então vale muito a pena. Fora que assim, se às vezes você está num lugar onde tem mais gente, não dá para você prestar atenção no visual, você acaba dispersando. Você colocando com o fone, você não dispersa, né? Vale muito a pena e consome menos dados móveis. Então olha que maravilha. E lembrando, ela só funciona na internet, né? Ela não é uma rádio comum que você sintoniza aí, não. Você tem que ter internet no seu celular para ela funcionar. Aliás, hoje o pessoal, se você for olhar, as pessoas têm todo aplicativo de tudo que é coisa. Eu, por exemplo, eu ouço jornal pela manhã pelo aplicativo no meu celular. Então eu não ligo uma rádio normal, ligo uma rádio também. Então eu uso muito aplicativo. O aplicativo para mim também é uma grande bênção. E eu acho que hoje, cada vez mais as pessoas estão usando aplicativo. O podcast, esses aplicativos igual o nosso da rádio. Enfim, isso é uma grande maravilha. Para a gente, o podcast não tem muita necessidade, porque a nossa programação tem também salvo no YouTube. Então você pode ouvir depois no YouTube, não teria problema nenhum. Mas a mesma coisa que o pessoal faz no podcast, nós fazemos aqui ao vivo. Bem, então vale muito a pena a rádio. Compartilhe. Ela dá para você compartilhar, tem um lado bom. Só o iPhone que não tem jeito, você tem que ir lá e entrar no www.radiohebron.com.br. É o único inconveniente. Porém, mesmo com iPhones, eu já fiz várias vezes o teste, você pode deixar tocando louvor e mexer nos aplicativos também, não tem problema nenhum. Então é uma vantagem. Mas todo aplicativo é lógico, você ligar qualquer outra mídia, ele vai parar o aplicativo da rádio, isso é normal. Isso aí, qualquer aplicativo que você tiver no celular, vai ser sempre assim, você ligou uma mídia para a outra, Mas vale muito a pena, então seja muito bem-vindo aí na Rádio Hebron. E eu convido você também a estar curtindo a nossa página Hebron, Igreja Apostólica Internacional, A sua terra prometida, a minha terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Então vai lá. Beijo, pessoal. Então você vai lá, curte a página, convida, dá para você compartilhar, pedir para o pessoal curtir a nossa página. Também dá uma fortalecida
né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Você viu que eu estou animado, né? Hoje pela manhã, você me deu uma crise de riso. E eu falei assim, a bispa ministrando, e eu tive que me controlar. Porque ela falou assim, ela ministrando sobre Ruth. Ela falou assim, órfã, teve que voltar para casa. Por que ela vai voltar se ela é órfã? Ela não foi junto com Noemi. Coitada da mulher, já era órfã, não tinha marido. Agora perdeu o sogro, perdeu o marido, só sobrou a sogra, era órfã, vai voltar para casa fazer o quê? E a pessoa ministrando, e eu não aguentei, me deu um ataque de riso lá, eu falei, vou ficar quieto. Já tinha parado de pensar nisso, bispo? Boa noite com muita alegria. Boa noite. Ô, bispo amado. Fala sério, né? Linda. Por que Eu não vou te cair na risada junto com você. Você entendeu, né? Eu tive que permanecer plena, entendeu? Eu falei, olha, eu não dava naquela hora, eu não aguentei, foi uma coisa natural, não é um negócio que, porque às vezes eu brinco, né, durante a administração, mas aquela hora foi um negócio que eu não consegui controlar. E aí eu falei, mas fiquei pensando comigo, eu fiquei rindo sozinho, porque você nem percebeu, né? Ô Everton, boa noite com muita alegria, meu querido. O Everton veio de pijama, mas tudo bem, eu estou convertendo ele, que na administração não pode vir de pijama, tá com a camiseta de São Paulo. Tá com o pijama igual o Fábio William usa. Meu Deus do céu, rapaz. Mas nem vamos mostrar o Everton. O cara veio. Eu ia mostrar o Everton, mas hoje eu não vou mais mostrar ele. Ele já botou Mas a camisa até pra ir no ele veio pro lugar certo, que ele vai sair daqui transformado com a camisa do Corinthians. Convertido. Ele vai declarar que Deus é fiel. Oh, glória a Deus. Corintiano nato. Fala sério. Glória. Todo mundo com a camiseta de São Paulo. E aí ele acordou. Pessoal, hoje nós terminamos um propósito importante aí, vale Verdade. lembrar, 3 dias de propósito de situação financeira. A gente está vendo a situação do país, né? A gente tem procurado se pronunciar de acordo com com aquilo que a gente acha que, primeiro, nós temos que obedecer às autoridades concedidas por Deus na terra, né? Presidente, governador, enfim. E nós, infelizmente, nós estamos aqui em São Paulo, principalmente, nós estamos no meio termo, que o presidente faz um pronunciamento, faz uma medida provisória, um decreto, e aí vem o governador e faz outro contraditório. Então, para nós em São Paulo, não tem sido fácil. Mas a bispa tem dado recomendação todos os dias aí, nós temos que manter o nosso posicionamento a despeito e tomar muito cuidado com se envolver em tudo isso. Por quê? Porque as pessoas colhem muita informação daqui e dali, porque o país tal, porque o país assim, o país assado, nós temos que filtrar, né? Filtrar. Nós somos um país completamente diferente, tropical, um país que difere da França, que usa muito a França como exemplo. Lá tem uma grande população, né? A idade média lá, só para vocês terem uma ideia, média, tá? É de 70 anos, então por aí você imagina a média, quanto o camarada vive lá, né? E a cidade que foi mais atacada justamente foi onde tem a maior parte idosa. Não estou justificando aqui nada em São Paulo, eu estou dizendo o seguinte: precisa ser feita uma prevenção, logicamente precisamos ficar no primeiro momento resguardado, aí depois ir dando medidas, né, paulativamente, aí, conforme vai acontecendo, amém. Só que enquanto isso eles não decidem como vão fazer ou como não vão fazer, o que nós vamos fazer? Nosso papel é continuar orando, né? Permanecer em oração. Então vamos continuar orando, porque os nossos governantes vão chegar num acordo também. Porque nós sabemos que o pessoal não... tem um pessoal que... eu quero ficar em casa. A gente sabe que tem muita gente que quer ficar em casa por outros motivos, como tem gente que realmente sabe o porquê que está em casa. A gente sabe que precisa trabalhar também, porque senão daqui a 60 dias... Não adianta a gente ser hipócrita, né, ou demagogo. A gente sabe que daqui a 60 dias a situação do país é uma outra, né? Eu tenho visto cada vez mais o número de desempregados crescendo, e lá nos Estados Unidos o número foi exorbitante de seguro-desemprego, algo assim de 30 para milhões. Então, só para vocês terem uma ideia. E aqui no Brasil, se a gente tiver o país estava começando a crescer, né? Para quem entende um pouquinho de economia aí, e aí começamos agora com esse problema. O que vai acontecer? Nós vamos ter um problema no futuro, daqui a 60 dias, quem vai ter que pagar a conta. Se os caras estão brigando, não precisa ser muito inteligente, não, vamos lá. Se os caras estavam brigando esses dias para aprovar a Previdência, né, porque não ia ter recurso para pagar a Previdência. Se não tiver mais gente aportando dinheiro, Previdência, é um ciclo. Então nós precisamos orar urgentemente para quê? Para que isso seja solucionado da melhor maneira possível.
A Anvisa já liberou aqui no Brasil, também já estão fazendo o Albert Einstein, já estão aplicando as injeções, então glória a Deus, estamos no caminho certo. Só precisamos continuar orando e não é momento da gente se degladiar, né, com os nossos irmãos. Eu estou vendo na internet o povo se degladiando. Às vezes você ouve muita groselha, não é fácil ouvir, mas fica quieto. Se a gente fosse responder para todo mundo que tem vontade, já imaginou? Mas que dá vontade, então era dar. Mas vamos continuar permanecendo em oração, nós somos servos de Deus, não podemos perder a nossa bênção por causa de uma situação dessa, né? Então vamos continuar obedecendo às autoridades. Se São Paulo, por exemplo, eu estou usando o exemplo de São Paulo, que nós estamos aqui. Se São Paulo não pode sair, não vamos sair, pronto, acabou. Se você mora em outro estado que pode sair, se você acha que convém, você pode sair, ou se você não tem opção, aí tem que analisar tudo isso. Você vai pegar famílias aí que o camarada, se ele não sair para trabalhar, o problema dele vai ser a fome. Então acho que tudo nós temos que analisar como um todo, né? E cada família sabe. Então tem um idoso, vamos cuidar do idoso, né? A prioridade não é o idoso, vamos cuidar do nosso pai, da nossa mãe. Eu estou longe do meu pai, mas eu estou sempre perguntando: e aí, pai, está fazendo o quê? Ontem ele já estava me relatando: olha, eu fui tomar vacina, fiquei dentro do carro, pedi para o meu irmão descer e lá ver se tinha. Aí se tinha, ele desceu e ficou distante de uma outra pessoa para tomar. Então está tendo as precauções que tem que ter. E é isso que eu tenho cobrado, por exemplo, do meu pai, que ele se preocupe com a saúde dele, que ele mantenha o cuidado. E é isso que nós vamos fazer com os nossos amados. Ora, os idosos que estão aí, eles têm filho, a grande maioria, com exceção de poucos, mas a grande maioria tem, né, filho aí, né, mais de um. Então vamos cuidar dos nossos velhinhos. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, isso propósito, né, falei do propósito financeiro, fui levando para essa área, mas eu digo porque eu estava comentando que o propósito financeiro é importante para o momento que nós estamos vivendo do país. Nós temos que guerrear pela nossa família, e muitas vezes nós temos passado assolação na área financeira. Por quê? Porque nós temos habilitado alguns principados, então todos eles foram, né, colocados por terra aí na quarta, quinta e sexta, né? Glória a Deus. Então a vida financeira da gente agora está colocada em ordem. Nós só podemos habilitar novamente. O Senhor vai desabilita, nós vamos e habilitamos. Lembre-se que tudo isso que é habilitado são habilitados por nós, não é o Senhor que habilita. É nós que abrimos uma porta, vai para Satanás dentro e faz a bagunça, ou quando tomamos algumas atitudes. Então muito cuidado com relação a isso. Então é isso aí, nós vencemos. Glória a Deus, foi um mês onde nós tivemos relógio de oração, tivemos propósito da família, tivemos propósito do Salmo, e fechamos num mês que tem 4 semanas, glória a Deus, né? Praticamente quase 5 semanas, porque a semana que vem nós temos segunda e terça, mas fechamos aí com 4 propósitos importantes. Você vê que até isso Deus foi maravilhoso, deu 4 semanas nesse mês para a gente ter o propósito financeiro também. Olha que maravilhoso. Então assim, a Hebron fechou um mês aí, né? Nós como igreja 100% virtual, fechamos um mês assim extraordinário, porque está todo mundo, né, apanhando aí para como faço na internet. Eu olho a internet, eu vejo muitos que não estavam acostumados com a internet, tendo que se adaptar, e para a gente algo normal, tranquilo, que nós já fazemos isso há 5 anos, vamos completar 5 anos agora. Então glória a Deus, eu estou muito feliz. O pessoal da Hebron não ficou desamparado com palavra, né, bispo, estou errado? Certíssimo. Não ficaram desamparados por palavra, a palavra tem chegado todos os dias, a pessoa só não vai ouvir a palavra, como diz a Maísa, só não vai viver se não quiser. Então tem palavra, tudo fica salvo lá. Então quer dizer, você tem palavra daquele dia, você não ouviu de manhã, dá para você ouvir à noite. Então quer dizer, está municiado de armas espirituais. E além de tudo isso, né, tem os nossos celulares aí que estão à disposição. E eu tenho inclusive ligado para algumas pessoas, tem notícia que eu vejo que envolve a atividade de um ou de outro, eu ligo. Ia falar com o Fabinho, ia falar com a Valéria, com o Maurício, comecei a ver aquilo que eu vou ouvindo com a Rô, que eu ouço, que tem informação, eu tenho passado. Então nós estamos, né, como igreja, como corpo de Cristo, completamente unidos. É assim que nós temos que estar nesse momento. E é assim que nós vamos vencer todas as coisas. Amém? Glória a Deus, vai lá, enquanto eu estou falando. O Josil está perguntando aí, quem é esse cara sem cavanhaque? Um convidado novo. 27 anos, aqui é o irmão do Bispo Fabão. Só um convidado novo. Eu até assustei quando eu cheguei aqui, viu? Eu falei, o bispo não veio para ministrar comigo, né? Mandaram um sósia dele aqui, né? É muito esquisito. Ele está acostumado há muitos anos com ele, com cavanhaque. Eu vi acho que 2 ou 3 vezes, é muito esquisito. Até acostumar, né? Para fazer o quê? É bom, né? Prevenção, né? Se cuidar, né? Atender todos os pedidos aí do Ministério da Saúde, né? Então,
Nós temos que fazer a nossa parte, O né? pastor Edu também tá no meu naipe. Aí, Tá, o Glória. Manda foto que eu quero ver como é que ele tá também. Eu te dou, ele já mandou pra mim. Quero me divertir um pouco também. Aí depois todos os homens da Hebron vão usar barba e cavanhaque. Eu Isso. vou ter que plantar, que eu vou ter que passar aquele Brincadeira. Forte Jardim para ver se nasce. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? Que é se sujeitar a Deus e não a carne. Glória a Deus. Aleluia. Os homens transformados aí, né? Olha, semana passada nós estamos dando ministração aí, eu quero esses homens transformados, né? Então não adianta eu ouvir a ministração e continuar do mesmo jeito. Assim que voltar, que eu puder conversar com os nossos aqui, eu vou puxar a orelha e vou perguntar para a mulher, foi transformado? Está transformado? Né, Vamos intensivão com os homens aí. Fala sério, o cara recebe palavra, não é transformado, misericórdia. Eu quero ver testemunho. Vamos sim, fala aí os nomes que está aí pra gente. Fatiminha. Fatiminha, glória a Glória a Deus. Deus. Pedro de Silvia Santana. Maria. A Silvia Maria, glória a Deus. Antônio Ângelo. José glória. Pereira. José Pereira, glória. Cristóvão. Glória a Deus. Bem-vindo. Cristóvão. O Jô, Arro. O Fabinho. o Fabinho, O Xará. Isso. O pastor Edu. Pastor Pastorzão. Claro que é a pastora Edi, né? Pastor Edi. Quer saber o que ele está ouvindo? Glória. O Jô não deixa mais ouvir, que o negócio é com você. Aninha. Glória, minha filha. Coca, glória a Deus por Não, Coca Aninha, também. a nossa Aninha, Ana Cláudia, daqui. Ana Cláudia Pereira. Isso, a Pereira. Mais fácil. Aí o Maurício. Mauricião, Maurício. parceiro. Saudade, hein, Mauricião? Fala sério, viu? Vou ter que Fala pregar lá em sério. Mogi, acho que eu vou com o meu helicóptero, né? Andei comprando helicóptero, vou mostrar pra vocês, né? Eu mandei no grupo. Se usar meu helicóptero, O pastor José entrou agora. Glória a Deus, seja pastor, muito que Deus te bem-vindo. abençoe. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Aleluia. Quem mais entrou, Bispo? São esses, entendeu? Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos aí. Aliás, toda sexta-feira tem sido um prazer para a gente fazer esse programa, um programa no formato completamente diferente, né? Praticamente um bate-papo, né? A gente vai ministrar uma palavra e logicamente vai bater um papo com os homens, né? Esses homens que a gente fala dos homens transformados. A gente precisa, a transformação, como a gente tem falado, ela tem que acontecer todos os dias da nossa vida. Então não é só de sexta-feira, evidentemente. Todos os dias nós precisamos ter uma transformação. Só que a palavra que a gente ministra na sexta-feira, para os homens, né, para esses homens transformados, é para a gente transformando. Então você vai começar a praticar. Da transformação, muitas das coisas, às vezes, a gente vai se livrando aos poucos, né? Aos pouquinhos você vai tirando. Então vai tirando aí ao longo da semana, né? um processo, né? Amém? Um processo. Glória a Deus. Para mim é um privilégio que eu estou com o mestre, né, da Hebron, que é o bispão, então eu estou muito bem amparado, né? Eu não vou ficar a pé. Glória a Deus. Glória a Deus. E vamos abrir a nossa Bíblia no Gênesis 6. Glória a Deus. Falando em Gênesis 6, o pessoal já sabe quem que é, né? Já sabem quem que é, né? Gênesis 6. E olha que tá fácil, né? Porque a gente pede para abrir em alguns livros, mas tem mesmo na Bíblia? Tem. Abacuque, Abre lá, né? Amós, Amós, Abacuque. né? Tem gente que fala, mas nunca nem vi, nem sabia que existia na Bíblia, né? Tem gente que acha que não existia. Miqueias, né? Mas tem sim. E Gênesis está facinho, está no comecinho da sua Bíblia aí. Versículo 1, glória a Deus. Nós vamos ler um pedacinho aí, né? A gente vai conversar, bater um papo sobre esse tema de hoje aí. Que hoje o tema é sujeitar-se à carne, e sujeitar-se a Deus e não à carne. Por quê? Os homens, a gente precisa entender o seguinte: nós estamos sempre sujeitando a carne e deixando de sujeitar ao Senhor. Quando aquilo que a gente vai alimentar é o que vai crescer. Então, em nome de Jesus, vamos alimentar do Senhor, do Espírito. Amém? Amém. Diz assim no versículo 1 de Gênesis 6: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os homens de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais que lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão como
os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que eram continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Oh, glória a Deus! A nossa salvação, né? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Amém. E no 14, o Senhor fala para Noé fazer uma arca. Amém? Até aí. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade no teu altar, Senhor. Senhor, nos usa a nossa imagem, o som da nossa voz, Senhor. Usa da maneira que o Senhor quiser, Senhor. E todo valente que se levanta contra essa palavra, Senhor, coloca por terra pelo poder do teu nome, Pai. Tira todo o comichão dos ouvidos, Senhor, tudo aquilo que quer interromper, Senhor, tudo aquilo que quer atrapalhar dos teus servos, de todos absorverem a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos usa, nos ministra, Senhor, da forma que o Senhor quiser, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Senhor, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Bom, uma passagem aí muito conhecida, né, pela grande maioria das pessoas, uma passagem já muito falada, mas nós temos que ver algumas características aqui importantes, né? Nós estamos num mês, né, na Hebron, nós estamos falando de Tiago. E tudo que nós estamos falando de desejo de andar na carne, né, de andar no espírito e não andar na carne, está lá em Tiago, a partir do capítulo 4, lá você já vai ver tudo isso que nós estamos falando. Só que nós estamos trazendo o exemplo aqui, usando o exemplo de Noé. Por quê? Porque aqui a gente já começa a ver que a terra estava totalmente corrompida, né? E aí nós temos algumas características. O que fica evidente aqui quando a gente acaba de ler o texto que o Bispo Fábio acabou de ler? A gente já vê que em meio a todo esse povo, achou-se um homem que era justo, que era íntegro. Aleluia. Então, glória a Deus pela vida dele, que salvou todos nós. Né? Porque foi usado como instrumento. Mas em meio a toda uma população inteira, um povo inteiro, foi achado ele. Então, por quê? Porque aqui fica evidentemente, já na hora, que ele resolveu andar segundo aquilo que o Senhor tinha para ele, e não andar pela carne. Agora, como é que estava a terra nessa época? Né? Essa é a questão. Ela estava totalmente corrompida, né? A prostituição, a violência, né? Infelizmente não está muito diferente dos dias de hoje, né? Aliás, nada diferente, né? Quando a gente olha para os dias de hoje, a gente vê que o povo está totalmente corrompido, né? Tanto é que você fala e o povo não ouve mais. Se você pegar a Bíblia aí, né, ela de capa contra capa, você vê várias vezes que o Senhor fala muito com o povo e o povo não dá ouvidos. E aqui, evidentemente, da mesma forma também, o povo não estava ouvindo. O que nós tínhamos aqui, o primeiro ponto? E aí eu quero citar algumas características para vocês e ver como que Noé não se contaminou com isso. E são coisas que no nosso dia de hoje também é muito comum. E o homem transformado, ele não pode, né, ser como aquelas pessoas eram naquela época. E uma das coisas que eu quero apontar para vocês é a depravação.
A depravação que existia naquela época era uma coisa maluca, porque o povo, você viu que eles estavam se envolvendo, né? Ali os filhos, fala que os filhos de Deus com os filhos, com as mulheres, com as filhas dos homens, porque a contaminação, a prostituição estava tomando conta, tanto que o Senhor não ia acabar com o mundo naquela época, essa prostituição, se o povo não tivesse corrompido do jeito que estava. Mas uma das coisas que a gente quer falar hoje para os homens transformados é a depravação que tem entrado às vezes nos lares, tem destruído os lares. Você consegue entender que aqui o Senhor acabou com todo um povo? E às vezes está acabando com uma casa, nós estamos destruindo a nossa casa, está acabando destruindo um lar, por quê? Por conta da depravação. A depravação é um dos pontos de acesso, né? Então o que acontece? Tem destruído os lares e nós não podemos permitir. E isso é comum a gente ver quando a gente vai tratar um casal, a gente vai falar com o homem, você vai ver que a porta que entrou, que habilitou naquela casa, o primeiro ponto foi a depravação. Um dos motivos também é a depravação. Então isso nós pedimos. Porque a depravação envolve, a prostituição envolve uma série de outras coisas, né? Reda tudo, né? Então o povo estava numa situação muito complicada. Um outro ponto também que a gente vê que eles estavam envolvidos era a corrupção. E a corrupção, acho que para os dias de hoje, o povo está completamente vendido, né? Vendido. E outra, a corrupção hoje tomou uma proporção tão grande que a gente vê corrupções em todas as áreas. Então, antigamente, quando você falava de corrupção, você via uma área ou outra. Hoje, no mundo de hoje, a corrupção ela está envolvida em todas as áreas. Hoje você vê corrupção, inclusive em lugares onde, não que não deveria ter, porque não deveria ter em lugar nenhum, mas em lugares que você jamais imaginou, né? Corrupção infelizmente, a corrupção está virando uma cultura no meio dos brasileiros, né? No mundo, né? Mas aqui existe uma frase tão chata, eu acho nojenta, né? Jeitinho brasileiro. Olha como entristece o coração, acho que de qualquer cristão, né? Fala que tudo tem que ter um jeitinho brasileiro. Não, vai ter que ter um jeitinho, né? Porque você sabe, se for pelas vias normais, vai demorar o processo todo. Olha, você vai ter dor de cabeça, é normal. Você pode ver, todo mundo dá um jeitinho ali. Eu passei por isso na empresa e eu tive uma dificuldade, tive um tempo a mais que qualquer outra pessoa, mas eu tive um tempo a mais, tipo uns 40, quase 60 dias a mais num processo, porque os caras queriam exigir propina. E eu falei, eu sou servo de Deus, eu não vou pagar propina. Vocês podem até me paralisar, não, agora impedir um servo de Deus honesto de ter uma atividade, vocês não vão impedir, quer dizer, retardaram, mas não conseguiram impedir. Até que eu tive que falar com todas as pessoas que eram envolvidas, e isso pessoas de alto escalão. Fui lá, dei a cara, né? Até porque não tinha nada a esconder. Então, só que a corrupção que eles queriam um jeitinho brasileiro. E num casamento, né, tem entrado esse jeitinho brasileiro, essa corrupção que o Bispo Fábio está falando, esse jeitinho brasileiro tem entrado no casamento, tem entrado nas atitudes, né, como a gente fala dos homens, né, estamos lidando muito com os homens transformados, a gente leva a palavra para os homens, mas serve para a mulher também. A corrupção tem entrado dentro do lar, habilitada pelo sacerdote. Então a gente não pode permitir essa corrupção. Como você fala, esse jeitinho brasileiro, você começa a fazer do lado de fora da tua casa e daqui a pouco você está trazendo para dentro da tua casa e está habilitando aquilo que não poderia habilitar. E trazendo o quê? Trazendo miséria, trazendo a destruição de lar, que é o que sempre a gente fala quando entra alguns vícios. E aqui a gente viu muito claro que a depravação, a corrupção que existia naquela época acabou com todo um povo. Se não fosse Noé, o Senhor dá direção para Noé fazer o que fez, estava completamente destruído. Bem? E infelizmente a corrupção você vai levando para dentro da sua casa. Como se torna uma cultura, aí você vai ver que os seus filhos vão te copiar, né? Vai entrando nas gerações, né? E eu já presenciei isso nas pessoas e eu fiquei muito chateado, porque depois o homem, né, ele começa a ser transformado, aí ele começa a querer recuperar esse tempo perdido, mas os filhos estão corrompidos, né? E todos os homens que infelizmente caem nessa malignidade, esquece que é os filhos que vão ser atingidos, né? E aí você está habilitando, aí aquela coisa sobre maldição sem causa não prospera,
é um ponto que você está dando habilitação, então ela vai prosperar. Porque se você educar uma criança, vamos pegar o exemplo que o bispo está falando, você pega uma criança, você educar ela no caminho certo é uma coisa. Agora, se você deixou ela aprender, ela entrar, ser envolvida nessa corrupção, para você voltar e tirar isso dela, dá muito mais trabalho. Exatamente. Em nome de Jesus. E Noé, ele era íntegro, né? Ele tinha uma vida íntegra e justa diante de Deus. Ele era o justo, vivendo no meio dos injustos. Aliás, que tarefa difícil para ele, né, meu? Isso demais. Viver numa época onde está todo mundo corrompido e o cara não se corromper, era difícil, né? E ele andava com Deus, né? E mostra que é possível, que às vezes a gente fala assim, mas é difícil. Você tem que entender que lá onde eu trabalho, isso é que a gente ouve muito, mas lá onde eu trabalho, tem que ver, as coisas são assim, as coisas são assadas. Porque se eu não participar, se eu não estar, se eu não estiver, se eu não sei o quê. Só que e aí? Será que vale pagar uma vida? Quer dizer, é uma família inteira. Aqui, o posicionamento de Noé, por exemplo, não salvou só a vida dele, salvou a da família dele. Agora, onde está o nosso posicionamento? Você vai se corromper, às vezes por causa de migalha, se corrompe, entra, né, no fluxo, como estava o povo aqui completamente contaminado, você não ouvia mais a voz de Deus. Tanto que estava gerando o quê? Já tinha gerado uma apostasia. Ouvir a Deus aqui, da apostasia. Sabe quando você se acostuma com certas coisas, o cara fica entrando numa apostasia. Então ele não vive mais nada. Para ele aquilo que ele está vivendo está bom. Ele se conformou com a situação. E esse povo aqui já tinha se conformado, com certeza, com a situação que eles estavam vivendo, com a prostituição, com tudo isso já tinham se acostumado. E é isso que nós não podemos deixar entrar na nossa vida. Um homem transformado não pode ser um cara apostatado lá, parado, na fé, parado em tudo, né? Misericórdia, né? Dizendo amém para tudo, né? Infelizmente, a prostituição, toda essa nojeira hoje, está nas mãos, né? Como nós somos virtuais, está na sua mão a prostituição. Né? E tudo isso aí, está tudo na sua mão hoje. Tudo que é sujeira do mundo, está na sua mão através de um clique só. Né? Hoje está fácil. Aliás, na época do bispo, eu falo da minha época, na época dele, era você comprar a revista, né? Para prostituição, para tudo isso, ou um canal. Tem que procurar, né? Agora tem relação, sexo virtual, tem de tudo. Agora você tem de tudo na palma da mão, no celular, né? Então, tudo ficou muito mais complicado. Então, você imagina se o senhor hoje, vamos parar aí, vamos fazer uma análise básica aí. Você imagina o senhor hoje olhando tudo isso aqui na Terra, comparado à perversidade que acontecia naquela época. Que aqui nós estamos falando de uma época também onde tinha a poligamia, né, o adultério. Está diferente do que tem hoje? Nada. Hoje, se você pegar, tem canais aí, eu lembro no passado, eu já vi história de um cara casado com 3, 4 mulheres. Tem um rapaz que já morreu aí, que acho que tinha 7 mulheres, se eu não me engano, né? Sim. E um monte de filho. Então, quer dizer, daqui a pouco isso vira normal. Sabe que o pecado, a iniquidade vai virando coisa normal? A gente vê que tem uns movimentos que estão querendo levar isso tudo, trazer para a normalidade hoje, né? Se a gente permitir, vai entrar mesmo. Estão querendo permitir. Eu estava lembrando hoje, estava um político falando, ex-político, está querendo permitir que o adulto tenha relação com uma criança e não seja pedofilia. Olha isso, a criança vai consciente, que a criança consciente, ela gosta, ela tem sentimento. Isso é um absurdo de ouvir, assim, não tem nem o que falar, né? Mas você vê que isso é uma malignidade e é uma depravação. Uma depravação, e isso nós vimos, inclusive, em um que nós destronamos hoje, Baal. O culto a Baal era permitido tudo isso, essa promiscuidade ao ponto de usarem as crianças, o deus Moloque, que eles sacrificavam as crianças, mas antes tinha os rituais e as orgias. Sim. Então você vê que está trazendo, hoje o povo está trazendo coisas que já tinham sido, né, vencidas lá atrás. Só que o povo está trazendo para a normalidade hoje, querendo implantar como se isso fosse normal. E na mídia, né? Na mídia, que é pior. Então você vê, um casal hoje, você pega um homem transformado, um homem que pratica o adultério, como um homem pode ser um homem transformado? Como pode ser um cara temente ao Senhor e um homem que pratica o adultério? Eu estava até citando hoje, acho que foi no áudio, eu estava gravando, eu estava falando. Se você pegasse antigamente, há uns 30 anos atrás, o homem que traía a mulher era algo normal. Tinha mulher até que sabia, e eu já ouvi história, que a mulher sabia, né? E ela arrumava o homem para ele sair na sexta-feira, porque ele tinha que sair para cometer o adultério dele. A mulher arrumava o marido, ela não podia nem falar nada.
Se ela falasse, o cara jogava a mulher para fora de casa e naquela ela era época... uma mulher desonrada. Uma mulher desonrada, não voltava para casa do pai. Essa mulher ia viver de quê? Né? O pai nem aceitava, né? Isso, mais 30 anos, mais ainda. Só que hoje nós estamos vivendo um momento onde a prostituição, o adultério, propriamente dito, hoje está ficando normal, infelizmente para o mundo, está ficando normal para o homem e para a mulher. Então o cara vai, trai a mulher, ele vem e pede desculpa, volta, está tudo lindo e maravilhoso. Aí a mulher vai e fala, agora eu vou descontar lá, ela vai, trai também, volta, está tudo também maravilhoso. Uma certa vez eu tinha uma série na TV, isso é coisa, acho que não sei se é americana, que os casais, né, eles tinham a vida deles, né, com a comunhão de casal, mas existia uma certa libertinagem no casamento que era assim, um dia era da esposa, outro dia era do marido. Um dia a esposa trazia um parceiro para casa e o marido saía, e ela ficava com o cara lá. Outro dia era a vez do marido trazer uma mulher e vice-versa, se trocava, tinha aquelas trocas ali de casal e era permitido e dizia que tinha amor, que tinha tudo. Eu falo, misericórdia. É o que chama hoje de swing. Quando falar aquele negócio de swing, eu falei, meu Deus, que absurdo é esse? E falar que tem um cara que acha, que sente prazer em levar a mulher, misericórdia, né? Bom. Infelizmente, né? Infelizmente é isso que o inimigo, isso que Satanás quer trazer para os dias de hoje e que se torne uma coisa normal. Eu lembro que na minha época de criança existia a censura, né? Você vai falar, nossa, bispo é velho, hein? Mas olha, era um respeito. A censura era assim, era uma carta de censura, dizendo que aquele programa, aquela novela, enfim, o que ia passar não poderia ter menores de tantos anos. Hoje passa a responsabilidade do pai e para a mãe, o controle da televisão está na mão da criançada. E eu lembro que meu pai falava assim, vai dormir, você está vendo a idade lá? Vai dormir. Eu ficava chateado, porque às vezes era 7 horas da noite, antes das 8, tinha que dormir. E a carta ficava lá na tela da TV. Porque naquela época se proibia pela palavra, às vezes o palavreado quer ser usado. Exatamente. Hoje não, hoje você vê que o que está naquela época aí, nossa, não era nada. É por causa de cenas mais explícitas. Mas naquela época, às vezes não tinha cena nenhuma, né? A mulher, quando tinha uma cena, a mulher de biquíni, sei lá, de lingerie, mas era o que? Era também por conta do palavreado. E hoje em dia você vê que... Não, hoje em dia não, infelizmente já tem... Então o que acontece? O adultério, a gente tem visto, tem se tornado uma prática. Então essa prostituição, por esse lado, tem se tornado uma prática. E aqui você vê claramente que Noé... O dia também falou, tá todo mundo se envolvendo com todo mundo, eu também vou entrar nesse meio aí. Tá todo mundo. Só que Noé fez uma opção. Ele fez uma opção de não se envolver com a corrupção, ele fez uma opção de não se envolver com a depravação, de não entrar no adultério, na poligamia. Ele fez uma opção diferenciada de vida, de não entrar numa apostasia. Aliás, se ele tivesse entrado na apostasia, Deus não tinha olhado para ele e falado para ele que ele era um cara justo, que era um cara íntegro. Então, o que acontece? Nós vamos entender que para a gente ser esse homem transformado, nós não podemos nos envolver com esse tipo de coisa. O caráter dele era... Né? Temos que ter um caráter limpo. Amém? Em nome de Jesus. Outro ponto importante que vai associado a isso é a prostituição do modo geral, como a gente está falando aqui, né? Então, os homens habilitando dentro de casa a prostituição, por quê? O camarada, hoje eu dei um exemplo também desse principado. Às vezes o marido está na rua e está olhando para outra mulher, só que ele está olhando e desejando, que é pior ainda. Não só olhando, ainda está desejando. Então o que você tem que entender? Esse homem transformado, ele não dá para ter esse olhar pecaminoso. Por quê? Você está habilitando Satanás a entrar dentro da tua casa. E mais, está habilitando naquilo que é a nossa bênção. O Senhor fala o quê? Que os nossos filhos são um presente para a gente, não é? Uma bênção que é o nosso futuro, a nossa herança bendita, né? Ou seja, e quando nós habilitamos através da prostituição, Satanás não só entra na nossa área financeira, que foi o motivo da ministração hoje, mas ele entra também com legalidade na vida dos nossos filhos. Consegue entender isso, que é muito sério? Se Noé tivesse feito aqui, Noé tivesse se envolvido aqui, ia dar legalidade também para entrar na vida dos filhos dele, e ele não ia conseguir salvar os filhos.
E Noé é uma coisa que ficou muito claro aqui também. Noé deve ter dado princípio para os filhos dele, senão Deus não tinha permitido. Deus não ia fazer acepção aqui somente daquele que era íntegro. E o povo aqui, não estou dizendo que tinham vários que estavam andando certinho, não, tinha uma família só. O resto estava completamente corrompido. Então a prostituição é algo que o homem transformado não pode praticar. Só que quando ele não pode praticar, não é só o ato propriamente dito. Porque às vezes o camarada, quando a gente fala de prostituição, a pessoa fala assim, mas eu não me prostituí, eu não saí com nenhuma outra mulher, eu não fiz. Só que aí entra a internet, o olhar, né, maldoso, como eu acabei de citar, um olhar com desejo para outra mulher, né? O olhar até na televisão, ver a mulher lá e aquele desejo. Ué, você não está respeitando primeiro a tua esposa, além de não estar respeitando ela, ainda está habilitando algo que a coitada, que ela não tem, coitada não, que é um termo feio, mas assim, a tua esposa que está lá, às vezes é uma esposa lá de Provérbios 31, uma mulher dedicada que está em tudo, e você está trazendo a prostituição para dentro de casa. E mais, quando você se deita com a mulher fora, e você vai deitar com a tua mulher, como você é um com ela, você faz ela prostituta como você se tornou um prostituto. Prostituto não é aquele cara que se vende o corpo aí fora. É o cara que transa, né? Para falar uma palavra mais, tem um ato sexual com uma mulher fora do casamento. Então ele está se prostituindo. Saiu com uma prostituta, ou seja, com qualquer outra mulher, ele é casado, ele está se prostituindo. Deitou com a mulher, tornou ela também uma prostituta. Por quê? Ele se faz um com ela. Tem uma aliança de sangue, marido e a mulher. Então a prostituição, ela vai muito mais além do que a maioria das pessoas imagina. Então ela não só vai atacar na tua área financeira, mas ela vai atacar também o que? Na tua herança bendita. Então Deus, você deu legalidade, vai começar a minar a parte financeira da tua casa e vai começar a entrar habilitação na vida dos teus filhos. Aí amanhã você está com o teu filho, um jovem, você fala para o teu filho que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você quer falar como? Se você deu a legalidade para isso, como que você vai ministrar também? Cadê o exemplo? É muito sério isso. A partir do momento que você deu legalidade, olha, a Satanás, ele vai vir com o arsenal dele do inferno para cima de você. E é muito difícil de se libertar disso sozinho. Né? Com certeza. Sozinho. Um homem que, para alcançar esse grau de transformação e ser liberto, olha, dá trabalho. Você vai precisar lutar contra. A gente já luta contra a nossa carne dia a dia, porque a nossa carne já é pecaminosa. A carne do homem já é pecaminosa. Por isso né? nós não podemos alimentar ela. Se você der vazão à sua carne, você pode prestar atenção. Você vai ter trabalho, vai ser árduo o trabalho. Se você deu legalidade a ela, parece que ela fala por si só, a carne. Né? O prazer da carne ele é muito, como se pode dizer, ele é muito temporário, né? Mas a presença de Deus na nossa vida, ela é eterna. Né? É eterna. As coisas que o Senhor tem para nós, as palavras dele palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, não caia nessa malignidade. Não deixe entrar. Não se permita ser roubado dessa forma. Em nome de Jesus. E não ache que você é um super-homem, que você a hora que quiser, você dá legalidade, e você pensa que a hora que você quiser, por você mesmo você vai parar. Não é assim. Não vai. Não consegue, não é tão simples. É igual a dependência química. É a mesma coisa. E outra coisa também, que é outro ponto, que aqui a gente vê que Noé não se permitiu, é a perversão. Né? E a perversão, ela tem aquela velha história. Às vezes você fala assim, mas eu não estou envolvido propriamente dito, mas você está naquela rodinha. A perversão ali não se tem outro assunto. E a prostituição, a perversão, ela entra também no linguajar. E às vezes você está na rodinha, por que o senhor fala que a gente não pode sentar na roda dos escarnecedores? O que você vai tirar de proveito na roda dos escarnecedores? O que vai te acrescentar, né? O que vai te acrescentar? Nada. Pelo contrário, você vai trazer uma habilitação, que ali está todo mundo que está envolvido, não está preocupado com o Senhor, né? Está preocupado com o mundo, está vivendo para o mundo, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, é o que diz a palavra, não sou eu que estou dizendo. Então, você vai sentar ali, o que você vai acrescentar na tua vida? Nada. Pelo contrário, você vai trazer uma legalidade para a tua vida. Então a perversão, as conversas, diálogos prostitutos, isso precisa ser extirpado também da vida do servo de Deus. Então essa transformação, esses homens transformados que nós estamos falando, tem muitas tarefas aí para serem realizadas. Mas nada também, você fala assim, estou falando alguma coisa que seja errado. Não, pelo contrário. Estão falando coisas que a palavra de Deus abomina.
que Deus não aprova. Vai lá ver os mandamentos, os estatutos, os mandatos, está muito claro. Vai ver as bênçãos de Deuteronômio 28, as maldições de Deuteronômio 28, tem a parte A, mas tem a parte B também. Então as habilitações vêm exatamente aí. Então a perversão, né, o ver, o estar, essas conversas, tudo precisa parar. E Abraão, e Noé aqui, para ser tido como um cara íntegro e justo, é porque ele não se envolvia com nada disso. E a perversão, ela está ligada à prostituição. Então você vai vendo que tudo isso dá legalidade. Da mesma forma a sedução. Às vezes você pega, a sedução também é um ponto importante. Porque o homem transformado, vamos lá, ele não pode se dar a esse tipo de coisa. Tem homem que ele gosta do quê? Da sedução. Então ele não completa o ato em si, mas ele entra naquele... É um jogo. Envolve num jogo. E aí você pega às vezes um camarada casado, está ali se envolvendo, seduzindo uma irmã da igreja, ou enfim, do mundo, está seduzindo, corrompendo ela, né? Corrompendo, ele nem vai concretizar, mas ele já está fazendo um ato. Ele quer, o gosto dele Só que a sedução ele já está fazendo um ato, porque na maioria das vezes o que vai causar? Vai gerar uma expectativa do lado de lá e uma frustração ao mesmo tempo, porque ela se sentiu seduzida, o camarada conta a história que quer contar, porque ele queria seduzir, né? Tá entendendo aonde que eu quero chegar? E aí o que acontece? Ele não vai concretizar, tudo bem. Aí eu falei, então eu não pequei no copo. Não, senhor, pecou sim, deu legalidade sim. Por quê? Você partiu com a sedução para trazer aquela pessoa. Por quê? Por prazer, seja lá o que for. Está errado. Então esse homem transformado não pode dar legalidade, não pode entrar através da sedução. Amém? E eu vou falar uma coisa para você. Não adianta também você dentro da igreja ser uma pessoa, se mostrar ser íntegro, ser puro, né? Reto, fiel, e na segunda-feira que você vai trabalhar, você esquece, né, que tem Deus sobre a terra. Eu não estou vendo o que você está fazendo, né? Aí você fica sugestionando por que seu casamento está assim, por que seu casamento está assado, mas o Senhor está te observando. Ele sabe quem você é no seu dia a dia. Ele sabe aonde vai os teus olhos. Ele sabe até onde vai. Se enganar, enganar Deus não. Exatamente. Você esquece, tem um Deus que está observando tudo e Ele está te assistindo, né? O Senhor olha o nosso interior, Ele sabe as nossas intenções. Aí você pode falar, mas olha, eu tento, né? Que eu já conversei com algumas pessoas. Eu tento, é mais forte que eu. Quando eu ver já foi, quando eu vi eu já estou olhando, quando eu vi eu já estou desejando. Mas cabe ao homem ter domínio próprio. Cabe a você dominar. Você tem que se permitir ser dominado, você tem que se permitir, você tem que se arrepender de tudo isso que está te deformando. O seu caráter está deformado, porque você perante a autoridade, você tem uma postura. Mas no seu dia a dia, o seu palavreado é completamente diferente, né? Eu, infelizmente, eu me deparei com servos de Deus, que nos primeiros momentos, falava de Deus para mim, pegava, e quando eu comecei a ter uma caminhada mais de perto, eu começava a ver, eu falava, Senhor, tem misericórdia dessa vida, Pai. Tem misericórdia dessa vida. É muito bom, né? É só capa, Senhor, é só capa. Capa de crente, né? Aí eu ouvia palavrão, aí eu ouvia os jeitinhos, eu falava, não, pelo amor de Deus, Pai, tem misericórdia dessa vida, Pai. Não é o que ele não é o que ele prega. Lesando outras pessoas. Lesa. Não tem problema não, né? Na empresa que eu trabalho, não tem problema não. De outra forma, eu vou tirar meu dinheiro. Eles não querem me pagar. E eu falava, meu Deus, isso é servo de Deus que está falando? Não é, né? É servo de Deus que está passando. Satanás, né? Fala sério. Em todas as áreas, não só na área de prostituição, né? Fala, não, isso é do homem está amarrado em nome de Jesus. Não caia nesse conformismo achando que isso é do homem. O homem é assim mesmo. O homem tem jeito sim. Pede para o Senhor que o seu caráter seja transformado. Isso é porque nós estamos falando de
homens transformados, né? Se sujeita a Deus. Você tem que se arrepender, senão, se você não se arrepender de tudo, desses maus caminhos que nós estamos falando, se você não se arrepender verdadeiramente, olha, é tudo em vão. Realmente. E outra coisa que a gente vê nessa época, a violência, né? E você vê que é uma das coisas também que Noé não se envolveu. E a gente tem visto, às vezes quando a gente vai tratar alguns casais, a violência, só que a violência, ela não é só a violência, né, onde você vai lá e física, machuca, né? Física, né? Melhor dizendo. Mas a violência verbal. É a pior. Então o homem transformado, ele não pode ter, né, essa violência verbal. A gente sabe que a violência verbal, às vezes, ela machuca muito mais do que a física. Você perguntar para todo mundo que já foi, né, já ouviu algumas coisas, fala assim, você não tem noção do que eu ouvi hoje. E a gente sabe que eu também já ouvi, eu creio que todo mundo já ouviu. Fala, machucou muito mais. Eu preferia que a pessoa tivesse me dado um tapa na cara, né, no rosto, enfim, feito outra atitude do que o que me falou, porque o que me falou feriu. E o machucado, dá um tempinho, parece que ele sara, mas como não ficou uma marca, você vai ter esquecido, você vai lembrar do machucado durante aqueles 5 dias que está ferido lá. Depois talvez sarou, você não vai lembrar, ou 15 dias, ou um mês, enfim, vai sarar aquilo lá. Né? Agora, esse machucado interior, quando você ouve, esse é muito mais grave. Então o homem transformado, ele não pode ter essa atitude, não pode ter essa violência, nem física e nem muito menos verbal. Nós precisamos ter essa transformação. Não dá mais para manter a pessoa, um homem falar que é servo de Deus e ter essa violência. E essa violência tem chegado no lar. Aí a violência com a esposa. E uma violência, por mais que você falar, mas com meus filhos eu não desconto neles. Tudo bem, mas você chegou no trabalho nervoso, com violência, falou para tua esposa, o teu filho está ali, por mais que você não desconte nele, ele está vendo, está ouvindo essa violência verbal. O teu filho vai falar amanhã com você, vai te responder da mesma forma que ele está vendo. Por quê? Porque os pais, nós somos espelhos para os nossos filhos. Então ele vai responder na mesma altura. Vai falar, vai ser a mesma coisa. E com os amiguinhos, seja na escola, seja em qualquer outro lugar, vai ser a mesma coisa, porque aquilo que ele viu. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí na contrapartida nós temos o quê? Nós temos a influência. Porque aqui nós estamos falando da violência, isso influencia os nossos filhos. Aqui você vê que Noé não foi influenciado pelos outros. Ele tinha tudo para ser influenciado. Afinal, está todo mundo envolvido aqui também. Eu vou ficar na minha também, vou me envolver. Por que só eu sou diferente? Só que às vezes, isso, né, eu já sei porque eu já vivi essa fase na minha vida. Só eu que vou ser diferente? Só eu que não bebo, só eu que não isso? Eu no começo da minha conversão, isso eu me cobrava várias vezes. Por que só eu que sou diferente? A primeira não coisa era só eu que era diferente. Só vai dar eu, né? Só vai dar eu lá no lugar, porque eu não bebo. Eu ia em festa de família, chegava lá, eu não estava bebendo nada, eu não queria beber refrigerante, não tinha. Eu cheguei numa festa ao ponto de não ter água para me beber. Por quê? Porque tinha cerveja e refrigerante, não faltou. Mas não tinha nem suco nem água. A festa não estava preparada para receber todo mundo, ainda mais alguém que era servo de Deus, que não iria beber aquele tipo de coisa. Entendeu? Então nós temos que tomar e entender que isso é muito sério. Nós não podemos ser influenciados por situações ou até mesmo por um local. Aqui, Noé poderia ser influenciado pelo local que ele estava. Afinal, estava todo mundo contaminado. Não importa, não é porque todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu sou o escolhido, separado e escolhido do Senhor. Então aquilo que eu estava achando que eu era o único, eu era exclusivo, mas é melhor ser exclusivo de Deus que ser comum do mundo. Aí é que está a diferença. E Noé não deixou essa influência tomar conta da vida dele, ainda que todo mundo, como estava, não influenciou ele. Então eu não quero saber se todo mundo vai se corromper, se todo mundo vai ser depravado, se todo mundo vai se prostituir, se todo mundo vai... tudo isso que eu citei para você até agora, eu não quero saber se todo mundo vai fazer. Eu escolhi não fazer. E o que eu estou falando é muito sério, sabe por quê? Porque rodinha de homem, eu já participei, eu já fui do mundão, eu sei como é que é. Não adianta falar para mim que não é assim, porque é assim. Rodinha do mundão, a conversa de homem, misericórdia. Cada um quer ser melhor do que o outro, cada um fez mais absurdo. E cada um fez mais absurdo que o outro. Então deixa esse motivo. Às vezes você está na rodinha, por quê? Porque foi no aniversário de família. O povo adora pegar um servo de Deus no aniversário de família. Já fui pego já várias vezes. Eles adoram pegar, por quê? Porque aí vão falar. Aí quer te achincalhar, que você não deixa de se enganar. Estou nem aí. Eu sou o único, amém, glória a Deus.
Mas eu prefiro ser exclusivo do que se envolver com o mundão. Qual é a colheita de tudo isso? Qual foi a colheita desse povo? Ficaram para trás. Então o que você quer hoje? Você quer ter uma aliança com o Senhor, ser esse homem transformado e viver o novo que o Senhor tem além do dilúvio? Ou você quer ficar e viver o que esse povo viveu? Foram dizimados. Aí está a escolha do que você quer, né? Quer ser separado, né? Então nós precisamos entender o que eu quero com Deus. Ou eu quero viver o mundão, ou eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Só que para viver aquilo que Deus tem para você, que daí tem que você seja o único, você vai defender essa bandeira em nome de Jesus. Você vai levantar e falar, eu sou o único, mas não importa. Eu não quero saber. Eu não dependo do que os outros acham ou deixam de achar. Eu não dependo dos outros. Eu dependo único e exclusivamente do Senhor. Nós estamos vivendo um momento do país, nós temos declarado várias vezes, nós não dependemos de economia, não dependemos de nada, nós dependemos do Senhor. A minha preocupação hoje é com as outras pessoas, porque eu sei que o Senhor tem, eu sei que o Senhor vai me preservar, eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida, mas qual que é a minha preocupação? Que as outras pessoas tenham essa mesma tranquilidade, que o Senhor está no controle da vida dela. Por quê? Porque está todo mundo preocupado aqui, que vai perder emprego. E esse monte de gente que eu falei para vocês no começo, estava contando um pouquinho sobre economia, falando que o povo perdeu emprego. Por quê? Tem muita gente lá que não conhece ao Senhor, vai fazer o quê? O cara chega em casa, filho pedindo comida, não sei o quê, o cara vai fazer alguma bobagem. Ou o cara vai fazer com a vida dele. Então é muito sério. Mas quando nós escolhemos ao Senhor, nós temos uma palavra, nós temos uma direção. Nós não saímos a ermo. O nosso barco tem controle. O Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Uma coisa é certa, né? Depois dessa crise toda, né? A sua relação com Deus, eu tenho certeza que vai ser diferente. A forma de você enxergar as coisas depois dessa crise, depois que nós fomos liberados para poder andar na rua, com certeza, né? No seu trabalho, muitos não vão ter trabalho, muitos vão ter que reinventar. Né? Muitos vão ter que se reinventar porque não vai ter trabalho. O papel da igreja vai ser muito importante. Eu espero que esses que não conhecem o Senhor, que eles procurem realmente a igreja. Não estou dizendo só da Hebreu, não. Que procurem a igreja para terem um apoio. E se não tiver apoio espiritual... Aí você vai ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Né? Que a bênção da preservação está sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. A gente vê aqui Noé, nós citamos aí várias situações que Noé enfrentou, que existia naquela época. Vamos dizer, eu passei tudo para vocês, nós estamos passando para vocês tudo que tinha naquela época que Noé estava convivendo com aquilo. Agora, e os desafios de Noé, as atitudes que Noé teve que fazer, porque uma coisa ele sabia tudo que estava ali para ele viver, que ele escolheu não viver, mas ele tinha outros desafios ainda maiores também. Que uma coisa era não se envolver. Mas eu tenho algumas guerras interiores, eu tenho alguns desafios. Primeiro porque o Senhor deu para ele construir uma arca. Não ia especificações de tudo. A gente não leu, depois você lê o capítulo 6 inteiro, aí, a partir do versículo 14. Mas o Senhor vai dando descrição para ele fazer uma arca. É específico, né? Específico, como foi com a arca. Obra de engenharia, né, praticamente. Uma época que não tinha ferramental. O tamanho dessa arca. Não tinha martelo, o cara não tinha nada dessas coisas que tem hoje. Uma coisa é você construir hoje um arco com a ferramentaria que você tem hoje, naquela época não tinha. Então ele já tinha o primeiro desafio, já estava aí. Continuar não se corrompendo e fazer tudo aquilo que o Senhor tinha determinado para ele, a obediência. E a gente sabe que a obediência é uma coisa que, olha, tem afastado o servo de Deus da casa do Senhor e muito, porque não consegue obedecer. Quer viver tudo que Deus tem para ele, mas não quer obedecer. Não quer seguir a direção da palavra, né? E depois sai reclamando, sai murmurando que não acontece, que as coisas na vida dele não acontecem, diz que está fazendo tudo certinho, diz que está fazendo tudo que está na palavra, e na realidade e não está fazendo. É aquilo que eu falo, o Senhor está te observando, né? E o sacerdote, né? O Senhor usa a vida dele, com certeza, né? O Senhor traz revelação para o sacerdote. Porque você está falando uma coisa, mas não está condizendo com aquilo que você está vivendo, né? Olha, você quer saber? Olha a atitude de Noé, era tão difícil naquela época, só para vocês terem uma ideia, pensei que a vida de Noé era fácil. Tudo isso que ele enfrentou era difícil, mas ele tinha outro desafio. Além de fazer tudo aquilo que o Senhor deu a determinação para ele fazer, ele estava construindo uma arca num tempo onde não chovia. Não tinha chovido ainda na terra, né? Não tinha chovido da proporção para construir uma arca daquele tamanho. Gente, não louco, tinha. Maluco.
Então, fala sério, o cara era tido como maluco. É tipo que no sertão, né? Naquele sertão árido lá, né? Falar no sertão lá, constrói um navio aí, precisa de água para beber, você quer construir um navio para quê? Aqui não vai passar nunca água, mas vai passar um brejinho lá, o máximo que tinha. Então, não se chovia ao ponto para ele fazer uma arca desse naipe. Aquele porte, né? Daquele porte. Então, você já imaginou o que era para esse homem construir essa arca naquele tempo? Primeiro, eu não estou nem falando, vamos deixar a zombaria de lado. Primeiro é o seguinte, o cara tem que ter fé. Então, o homem transformado, ele tem que andar por fé. E Noé aqui andou por fé. Então, você vê que ele escolheu não andar na carne. Ele escolheu andar em fé. Porque ele começou a construir. E vou falar para vocês, a arca demorou quase 100 anos para ser construída. Então, se esse cara tinha fé, pelo amor de Deus. Imagina que nós, nos tempos de hoje, não temos nem como mensurar, porque a nossa fé não passa de um ano. Imagina só um homem ali construindo e todo mundo passando lá e vendo aquela arca sendo construída. Né? E aí nós vamos para o segundo estágio, que é o quê? Ele teve que enfrentar o quê? A zombaria. Pô, Noé, você tá maluco, Noé? Nós vamos se divertir, vamos beber, vamos a mulherada aí, você vai parar para construir uma arca, rapaz. A vida passando, as coisas acontecendo. E outra, vamos lá. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Viu, tudo bem que o camarada naquela época vivia 900 anos, mas mesmo assim, você imagina, passou 10 anos, o cara demorou quase 100 anos para construir a arca. Primeiro 10 anos, tudo bem, talvez ele fez lá a basezinha lá embaixo, tudo bem, mas e depois? Quando o cara olhou a base, falou, o quê, meu? Foi colher a madeira, né? Foi colher, mas você imagina, quando ele construiu a primeira base lá, e o cara falou, você está preparado para quê? O que você está esperando vir? Então, teve que aguentar a zombaria. E será ainda que ele não aguentou zombaria dentro de casa? Sim. A família falou, Noé, pensa bem. Pai, eu não sei não, pai, mas será que o senhor não está equivocado, não está exagerando isso tudo, pai? Porque a vida vai passando, né? A vida vai passando, passa ano e as coisas vão acontecendo. 100 anos, gente, é tempo pra caramba. Meu pai do céu. Se a gente pegar hoje na vida da gente, hoje, vamos pôr 10 anos, porque naquela época vivia 900. Hoje, naquela época, logo depois disso aí, teve mudança, né? O Senhor falou que restringiu o povo a 120 anos. Mas hoje que a gente tem uma média aí de 60, 70 anos, você imagina 10 anos, 20 anos da tua vida. Representa muito, é muita coisa. Fala para você que você vai passar 10 anos construindo algo que você não sabe nem se vai usar, no teu entendimento, mas o Senhor te dá uma direção. Bispo Fábio, começa a construir aí que eu vou precisar dessa obra. Tá tudo bem, Senhor, mas essa obra aqui hoje em dia não usa mais, Senhor. Constrói o que eu estou te mandando, você vai passar 10 anos construindo. Imagina uma coisa, você é lunático, a sua fé é alucinada, é o que você vai ouvir de todo mundo. E não mostra em momento nenhum Noé questionando a Deus. Exatamente. Outro ponto importante que o bispo Fábio falou. Noé não foi questionar Deus por nada disso. Ele continuou obedecendo. Então a gente tem que entender o seguinte. O obedecer faz parte da vida do servo de Deus. Então não dá para você querer ser servo de Deus e não querer obedecer. Então Noé, durante esses quase 100 anos aí da construção da arca, ele não ficou questionando, ele simplesmente obedeceu. Ele não deu ouvidos para a zombaria. E nós não podemos dar ouvido para a zombaria, porque hoje quem zomba quer o trombeteiro da tua bênção. Ele quer que você não viva, ele não tem fé suficiente como a tua, e ele não quer que você viva. Por quê? Mas tá vendo? Eu sabia, tudo que o inimigo quer é isso. E aí vem os trombeteiros da bênção, aqueles amigo abençoado que vem, eu sabia. Sabia o quê? Você sabia? Quem perdeu essa guerra fui eu, não foi vocês que ganharam. Eu que desisti da guerra. Enquanto você vai ver, grandes pessoas que não vivem algumas coisas, é porque a pessoa desistiu. Não porque Deus não ia cumprir aquilo que prometeu. Pelo contrário, aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. É o que diz a palavra. E Noé continuou, e nesse meio tempo ele continua pregoando arrependimento para o povo. Né? E pregando, olha só, tendo misericórdia daquele povo. E o povo, Deus já tinha consumido, né? E o povo não quis saber. Então, assim, o coração mesmo. É difícil enfrentar tudo que ele enfrentou, o tempo da construção, a zombaria, enfrentar aquele povo falando, continuar vendo tudo aquilo. Então não era fácil para Noé. Isso a gente já de convir, não era fácil para Noé. Só que acontece, se a gente pegar a história toda de Noé, se a gente fosse resumir a história de Noé, o que nós vamos chegar no consenso? E o que é lindo de tudo isso? É que nós tínhamos um tempo antes, onde tudo isso aqui estava para todo mundo, inclusive para Noé,
Mas a escolha de Noé levou ele a viver um tempo depois do dilúvio, onde ele viveu a bênção, onde ele viveu a família dele sendo preservada e vivendo a bênção do Senhor. Fala sério. Glória a Deus. E quando a arca foi construída, né, na época do dilúvio, ela estava num ponto baixo, né? No ponto baixo. Depois de todo o dilúvio, a arca se encontrou lá em cima do Monte Ararat. E é lindo porque quem fechou a porta foi o Senhor, mandou ele deixar a porta aberta, né? Foi colocando os animais e coisa e tal. E aí depois você vê que relata aí que foi o Senhor que fechou a porta. Olha só. Olha que lindo. O Senhor selou a porta, né? Selou a porta. Olha que lindo. Então assim, trazendo para os dias de hoje, né, bispo, é muito sério. Nos dias de hoje nós estamos dentro da arca, né? Que é o nosso lar. Esses dias aqui sendo alimentado pela palavra, sendo alicerçado. Que esses dias aqui, se você prestar atenção, é dia que o povo está mais se virando para o Senhor, né? Que nós temos falado, pedindo em oração. Nós estamos num propósito de 24 horas de oração pela sua vida, pelo Brasil, por toda a situação, pelo mundo, pelos líderes e tal, e que seja conversão em massa, em nome de Jesus, né? Como eu estava dizendo, né? Diz na palavra que praga nenhuma chegará à tua tenda, chegará à tua casa, né? Qual que era o lugar seguro para Noé? Era dentro da arca, né? Dentro da arca. A arca era a casa de Noé. Durante quanto tempo? Quanto tempo que durou o dilúvio? Ele durou 40 dias. Mas depois ainda teve que esperar. Teve vários dias até a água descer, ficou alagado e tal. Esperar a água descer, ele descer. Mas o que é lindo? Trouxe salvação para a vida dele, para a família dele. Então, o que a gente tem que entender hoje com essa ministração? Tem um lugar seguro para aquele que espera no Senhor. Para aquele que aceita ser transformado, que aceita a transformação. Se sujeita ao Senhor e não à carne, né? Então ele vai ter uma água seca, terra seca, né? Noé não se sujeitou à carne dele, como todo mundo fez. Noé se sujeitou a Deus. É tempo de você se arrepender, se sujeitar ao Senhor, né? Experimentar, né? Tudo aquilo que a palavra está dizendo, porque Deus faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E muitas vezes fica muito claro, fica muito nítido, né, para os servos de Deus, né? Todos vão ver o seu posicionamento, todos vão ver a transformação na sua vida. É igual a gente sempre fala, que as suas palavras, os seus atos, né, que as suas atitudes venham pregar muito mais que as suas palavras. Com certeza. Isso é nítido, a transformação na pessoa, né? As pessoas te verem, olharem para você e falar assim: você tem algo diferente. Igual a bispa estava falando hoje, eu estava lembrando ela. As pessoas olham para a bispa e falam assim: peraí, você é advogada, né? O jeito de você falar, a autoridade que você tem, você é advogada. Ela fala: não, eu sou uma bispa na casa do Senhor, eu sou uma bispa do Senhor. É interessante, às vezes a gente fala assim: poxa, mas eu vou pagar um preço, porque olha o preço que Noé pagou, né? Aí você fala assim: o preço que Noé pagou, pode achar que saiu caro, não saiu barato. Por quê? Porque o Noé teve salvação da casa dele. Então, às vezes, quando você escolhe não se corromper, não se envolver com tudo que o mundo está te proporcionando, mas você escolhe ao Senhor, e não os prazeres da carne. Não os prazeres da carne, o que você tem tranquilidade? Que você sabe que depois de toda essa turbulência, tem terra seca para você, tem salvação para você e para a tua família. Então, quando a gente fala hoje para vocês de andar, né, escolher não andar na carne, e sim no Senhor, é para quê? Para que você entenda que todo esse tempo, porque a palavra de Deus garante que nós vamos ter um dia mau. O dia mau vem mesmo, né? Que há o dia mau, a palavra já não garante, que nem todos os dias vão ser bons. Só que nós temos o Senhor está no controle de todas as coisas. Só que, o que acontece? Esse dia mal vai vir 2, não sei, talvez alguns dias difíceis para você enfrentar, mas saiba o quê? Que depois eu tenho terra seca, eu tenho salvação da minha casa e da minha família. Então não tem preço barato. Aliás, não tem preço caro, tem um preço barato. Por quê? Porque tem terra garantida. Eu costumo dizer, né? Eu já passei por situações que eu falava assim: Senhor, saiu barato. Saiu barato. E esses dias aqui,
o Senhor quer te colocar em patamares maiores, como a arca, né? Quando Noé, antes do dilúvio e depois do dilúvio, que a arca ela repousou em cima dos montes, esses dias aqui é para você alcançar patamares maiores. Em nome de Jesus. Você vai alcançar experiências diferenciadas com Deus. Em nome de Jesus, se arrependa, obedeça, né? Esses dias aqui, o que está sendo dito para todos nós brasileiros, né, é que nós obedeçamos, não é isso? Com certeza. Siga as instruções, né? Saia o mínimo possível da sua casa, se você precisar no hospital, tem que se certificar muito bem o motivo que você está indo no hospital, se certificar que realmente, né, pelos sintomas, né, se você realmente precisa estar naquele lugar, que lá é um lugar maior de contágio. E hoje eu precisei ir no banco, né, e lá na fila, na entrada do banco, do caixa eletrônico, tinha um funcionário do banco e ela estava de máscara, né? E eu vi que tinha uma fila grande. Ela não era uma fila grande, era uma fila que as pessoas estavam com uma certa distância uma da outra. Até esqueci de comentar com o Bispo. É verdade. E ela falou, por preservação de vocês, por favor, cada um fica um afastado do outro, que eu vou chamar vocês. O seu caso é o que? Você vai fazer? Ela foi perguntando. E como esse banco tinha vários caixas, ela falou, faz o seguinte, você vai nesse caixa, pula 2 caixas do lado, para não ficar próximo. E aí, no caso, né, é um zelo com a vida, né? Caberia a mim respeitar ou não, obedecer ou não, né? E o Senhor está te chamando hoje à obediência, né? E eu consegui, fiz o que eu tinha que fazer, saí, agradeci, né? E é dessa forma, Deus é dessa forma. O Senhor, como foi com Noé, Ele dá instruções específicas para a sua vida. Você que tem que estar sintonizado com Ele, você que tem que estar conectado com Cristo, né? Você tem que estar eventualmente conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Que hoje nós temos a voz do Espírito Santo. Naquela época era a voz de Deus direto falando com Noé, né? E que hoje você possa estar, como eu posso dizer, de ouvidos limpos, né? Coração limpo, puro, quebrantado, né? Quebrantado, que nós temos pregado nós pregamos o quebrantamento de coração, a inteireza de coração, né? Que você esteja sensível à voz do Espírito Santo, sensível à voz do Senhor, e Ele te dá todas as coordenadas possíveis, como deu para Noé, específico. Nós temos um Deus de detalhes, né? Eu acho que assim, hoje nós temos que entender o seguinte: eu preciso escolher andar com Deus. E se eu andar com Deus, o que vai me diferenciar de todo aquele povo, como diferenciou Noé, é a minha integridade, andar, né, na integridade e ser justo. O que diferenciou ali Noé? A palavra já deixou muito claro que dentre todos o Senhor achou um homem íntegro, justo, fiel. Então, que quando eu escolho andar com Deus, eu tenho que entender que essa base de integridade, fidelidade, essas coisas têm que fazer parte da minha vida. Não tem como eu caminhar com Deus, escolher andar com Deus e não ter fidelidade, integridade, né? Tudo isso tem que fazer parte da minha vida. Então, fidelidade, integridade, essas coisas têm que fazer parte da sua vida. Então, só que quando você escolhe andar com Deus e pratica tudo isso, o que vai acontecer com você? Você vai ganhar a sua bênção lá na frente, que é o quê? Justamente a salvação, como aconteceu com toda a família de Noé. Então, ele não recebeu a bênção? Não recebeu? Recebeu. Então, nós vamos viver essa bênção da mesma forma, desde que a gente escolha, como Noé escolheu andar com Deus, e faça e ande na integridade, fidelidade como ele andou. E eu falo para você, é tempo de conserto com Deus. Não está tudo perdido. Essa crise, eu tenho certeza do que eu estou falando. Ela veio para você se consertar com o Senhor, para você se entregar verdadeiramente na presença dEle. Às vezes você fala, não, para mim não tem jeito. Eu já ouvi muita gente falando isso. Para mim não tem jeito, eu sou pecador mesmo, eu sou dominado pela minha carne, eu sou um perdido. Tem jeito. Sempre tem uma saída. Basta que você, em primeiro lugar, se arrependa, né? E depois dessa direção, você obedeça, você persevere, permaneça firme. As lutas vão vir? Vão.
Satanás vai continuar te provocando, ele vai continuar jogando seta, ele vai continuar. Noé ficou com 100 anos aí, ó, né? Com um monte de provocação, muito zombaria. Imagina. E ele venceu. Isso é para mim, isso é para você, é para todos nós. Para todos nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pessoal, uma ministração muito séria, né? Palavras poderosas. Nós falamos sobre o homem ser transformado, as características desse homem transformado, né? Demos um exemplo aí, vamos dar toda semana um exemplo de alguns homens, né, que viveram e tiveram um posicionamento diferenciado. Um deles foi Noé. E eu acho que Noé, não vou dizer que ele é o maior exemplo, a questão não é quem é o maior, quem é o menor, mas se a gente for analisar a quantidade de tempo que Noé passou por cada situação, eu acho que a Bíblia não relata ninguém que viveu tanto tempo passando por tantas situações como ele passou. Você imagina andar 100 anos vendo o povo totalmente corrompido e ver tudo que ele viu, realmente não era para qualquer um. Então, por mais que a gente fale de Davi ou fale de qualquer um outro, nós estamos falando de tempo. O camarada vivia 100 e poucos anos, agora aqui não. Foi 100 anos lidando com tudo isso. E Deus, se você pegar no Velho Testamento, você várias vezes o Senhor falou para o povo: olha, se arrepende. O Senhor falava várias vezes. Isso que o bispo falou que tem de arrependimento é isso. Não tem jeito sim, é só se arrepender. Só que quando o Senhor foi dando uma oportunidade para o povo, muitas. Você pode ver que quando o Senhor levou o povo para o cativeiro, o profeta Amós foi falar com eles, o Senhor já tinha ido em todos os limites. Então o Senhor já tinha advertido, e o Senhor falou: olha, eu adverti vocês aqui, adverti ali, mas vocês continuaram fazendo isso, vocês continuaram fazendo isso. Então, tudo o Senhor avisou antes, tudo o Senhor tentou que o povo pegasse o caminho do retorno. Então, se o Senhor hoje está dando uma palavra dessa para você pegar o caminho de retorno, não pensa duas vezes: eu quero o caminho de retorno, eu quero voltar. Eu quero garantir que a minha família, como a família de Noé, vai ter um lugar de bênção, como ele teve. Desceu, foi a primeira coisa que ele foi fazer, o quê? Pegar o holocausto ao Senhor, agradecer a Deus, porque em meio a todo aquele povo, ele foi o único escolhido, ele e a família dele. Amém? Então hoje o Senhor está te escolhendo em nome de Jesus. E peça sabedoria ao Senhor, como está lá em Tiago 1,5, né? Se você tiver que pedir, Senhor, peça sabedoria. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Discernimento, sabedoria. Eu creio que o Senhor vai colocar sobre a sua vida a sabedoria. Salomão, o Senhor derramou sabedoria sobre a vida dele, pediu sabedoria e Deus deu. E Deus ainda foi mais além. Quando ele pediu sabedoria, ainda acrescentou para ele longevidade. Agradou o Senhor, né? Fala sério, agradou tanto a Deus que Deus deu longevidade para ele e ainda deu riquezas para ele. Então, em nome de Jesus, seja sabedoria é fundamental para seja sábio, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos selar essa palavra na vida de vocês, em nome de Jesus. Medita nessa palavra, não fica só agora aqui, medita na palavra, lê todo o capítulo 6, o 7, em nome de Jesus. Amém? Curve suas cabeças nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu te apresento cada vida, Senhor, que está aqui, Senhor, através do Facebook, através da Rádio Hebron, onde for compartilhar dessas mídias, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra que foi ministrada hoje, Pai, que cada um venha absorver essa palavra, Senhor, que cada um venha viver, Senhor. Que haja arrependimento no meio do teu povo, Senhor. Que haja arrependimento no meio dos homens de Deus, os homens transformados, Senhor, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um com poder, com unção, com autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta do teu poder, Pai. Manifesta da tua glória, da tua graça, Senhor. Transforma cada vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, visita, Senhor, que cada um sinta a tua presença maravilhosa nesta noite, Pai. Que essa noite seja noite de marco na vida de cada um, Pai. Toca, cura, liberta, restaura, renova, aviva, Pai, a cada um, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em tudo que o Senhor fizer, Pai, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Obrigado aí por todos que estiveram conosco aí. Esta uma hora e pouquinho aí, 1h20, né? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por todos que estavam aí, aqueles que vão ver na retransmissão também. Que o Senhor fale poderosamente com cada um
na retransmissão. Em nome de Jesus. Depois amanhã já está no YouTube aí, o bispo coloca no YouTube. Tenho o carinho de colocar aí no YouTube. Vai estar para você já então, não é nem amanhã, já. E aí você pode compartilhar, pode, enfim, ver novamente. Né? Eu acho que vale muito a pena, é uma palavra muito poderosa. Eu tenho certeza que ela vai edificar a tua vida e vai transformar, não só a sua vida, vai transformar a vida da tua família. Quando a gente começa a ser transformado, a gente começa a mostrar a transformação dentro da casa da gente, ainda que ninguém sirva o Senhor, as pessoas começam a ver a transformação. Com certeza. Todo mundo quer ser transformado, né? Com certeza. As pessoas vão ver que você realmente está no caminho certo, está no caminho de Deus. Com certeza. Em nome de Jesus. Amém? Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a sua terra prometida, a minha terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Amém? Glória a Deus. Beijo grande, pessoal. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e tchau. Glória a Deus.